Bom, a gente tem que ver, porque nós temos vários textos e exemplos bíblicos que provam que Deus ele visita a maldade dos pais nos filhos. Então, se você abrir em Êxodo capítulo 20, que é o texto clássico, né, versículo 5, vai dizer: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Se você ler na versão NVI, o texto vai dizer, lá na metade do verso 5, que castiga os filhos pelos pecados dos pais. Aí, se você ler também outros textos, né? Números, capítulo de número 14 e o versículo de número 33. O texto lá pra gente, ele é muito evidente, ele é claro que o povo de Israel ficou no deserto 40 anos pagando, levando as iniquidades dos seus pais. O texto diz assim, Números capítulo 14, versículo 33. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas iniquidades até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Então o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Qual pecado Caleb cometeu para ficar 40 anos no deserto? Nenhum, mas isso foi fruto do quê? Da desobediência dos demais que ali estavam. Ou seja, eu vou defender aqui que essa questão de pai, os filhos levarem a iniquidade dos pais, isso também se aplica a uma nação. Então, da mesma maneira que um governante, se ele errar, todo o povo vai pagar a conta, assim também será acerca dos pais, os filhos em relação a seus pais. Temos outros textos aqui, por exemplo, Jeremias 32, 18. Tu usas de benignidade com milhares e torna a maldade dos pais ao seio dos filhos depois dele. Tu és o grande e poderoso, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Lamentações 5:7. Nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. E aí tem vários outros textos aqui, Romanos 5:12, temos vários exemplos aqui. Então a Bíblia é muito clara e evidente de que os pais são responsáveis pelos pecados, os filhos carregam a culpa pelos pecados de seus pais. Porém, só para finalizar aqui, em Cristo toda a maldição é quebrada. Então eu não quero aqui já deixar claro que eu não faço parte, não gosto daquela visão do final da década de 90, da maldição hereditária. Então não tô nessa linha desse movimento. Eu entendo que em Cristo toda a maldição ela é quebrada. Ok, pastor Igor, antes do pastor Igor, tem uma enquete rolando lá no @FM Rádio Musical. Então coloca aí, Rafa, por favor, né? Deus castiga o erro dos pais e dos filhos, tá 91-9. Tá certo isso, produção? 9% tá dizendo que sim, 91% tá dizendo que não, mas quando é assim é bom que você consegue aumentar. Vamos lá, pastor Igor Alessandro, qual a sua opinião sobre isso? Você tá no 91 ou você tá no 9? Aí, tá certo. Tá no 91. Estão no 91. Salmo 91. Tá vendo? Glória a Deus. Aqui, as pessoas são bíblicas. Nem sempre, hein? Vamos ver. Então, o que acontece com este tema? Este tema, ele é envolvido com muitas tradições. Graças a Deus, o pastor Vitor falou que não é adepto, né? Aquela falácia que surgiu na década de 90, justamente com a teologia da prosperidade, para falar de quebra de maldição hereditária. Pra gente falar a respeito disso, nós já nascemos literalmente em maldição, justamente por causa do pecado de Adão. Só que os textos que o pastor Vitor deu, ele esqueceu de ir até o final para ficar muito bem claro. E aí, falando a respeito disso, quem não está ouvindo, quem não tem muita intimidade com o texto, fala, então tá certo, então vamos lá. O Senhor deu Êxodo capítulo 20, que fala a respeito do decálogo. Esse é o 2º mandamento. E ele fala assim, não adorarás nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, e visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Um ponto aqui, daqueles que me aborrecem. Versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, aqui já fica uma coisa muito bem clara. Todo aquele que realmente está servindo ao Senhor, cumprindo a palavra, obedecendo a Deus, não recai sobre ele este peso.
Mas Jeremias, como, né, o pastor também deu, Jeremias capítulo 32, versículo 18, eu vou ler até o 19. Aqui também fica muito claro que Jeremias, ele está fazendo uma citação justamente desse segundo mandamento. Por quê? Jeremias, ele veio um pouquinho antes do cativeiro babilônico. E ele, como um profeta levantado por Deus, ele advertiu toda a nação, pastor César, dizendo que se os pais não se converterem, os filhos também tomarão a mesma tradição, praticarão os mesmos pecados. Então ele viu, ele pregou, profetizou antes do cativeiro e também estava no momento em que realmente o povo foi levado cativo. Então ele cita isso, mas olha só que interessante, que ele deixa muito bem claro no versículo até mesmo 19. No 18 ele fala: tu usas de misericórdia com milhares e retribuis a iniquidade dos pais aos filhos. Tu és o grande e poderoso, cujo Deus nomeou Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos. Aí aqui, parte B do versículo 19: para dar cada um. Não está falando realmente que os filhos vão receber o castigo dos seus pais. Para cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Jeremias, ele deixa muito bem claro em relação a isso. Então assim, a gente precisa entender o seguinte, que em Cristo Jesus, a palavra do Senhor em João 8, capítulo 32 e também 36, é muito claro que toda maldição, ela é quebrada realmente em Cristo Jesus. Em Cristo. Gálatas também vai falar a mesma coisa. Por que eu estou falando do Novo Testamento também? Porque uma falta de entendimento ou de compreensão, ou talvez até mesmo com toda a educação, de uma leitura errônea do Antigo Testamento, é trazido então algumas práticas para o Novo. E até em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Por quê? Quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a gente precisa analisar o contexto geral daquilo que está sendo aplicado. O próprio Senhor, ele fala. Depois a gente pode ir até mesmo em Ezequiel capítulo 18. Eu tenho aqui a exegese pra gente fazer desse texto, que vamos é muito Vamos trabalhar sobre. Eu só vou dar o início, depois eu trabalho em cima daquilo que você vai falar. Mas então, até aqui o senhor está concordando comigo. Não estou concordando, porque eu não estou falando de maldição hereditária. Não, nem quero entrar. Eu estou falando de punição divina sobre... A punição. Sim. Não, mas não a punição dos pais dos filhos. Finaliza a sua parte, aí ele vai entrar Então deixa eu só finalizar isso. Por que Jeremias fala isso? Porque os pais praticaram os pecados e os filhos estavam cometendo os mesmos pecados. Por que a gente pode estudar um pouco, né? Falar a respeito de Ezequiel 18? Porque lá em 18, ele deixa muito claro: Ezequiel era um profeta que estava dentro do cativeiro, e havia um provérbio aonde eles declaravam, né, que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos que embotaram. Esse provérbio, o Senhor levanta Ezequiel para justamente falar: não fale mais esse provérbio, que não é uma verdade. E a gente vai trabalhar a respeito disso. Então não se trata de maldição, é a mesma coisa. Tem que finalizar, que era só a introdução. Vai contando o tempo aí, hein? Tá bem, beleza. Tá bom, vamos lá. Pastor Vitor. Faltou números 14 para eu falar. Não, mas calma. É que foi só a primeira fala. Não dá pra falar. Vamos lá, pastor Vitor. Então, o pastor Igor, ele percebe que ele tá concordando comigo até aqui, porque em Cristo eu deixei claro para os irmãos que toda a maldição é quebrada. Sim, em Cristo. É fato. Agora, vamos imaginar aquele que não está em Cristo. A punição, ela se perpetua do pai para o filho. E o texto é claro, porque senão, eu gostaria que o pastor Igor explicasse Êxodo 20, verso 5, que diz: eu visitarei a maldade dos pais nos filhos. Ora, lá o verbo visitar, ou na tradução NVI, castigar, o que o texto, que palavra que é lá? Pakad. Está no cal, né? O cal é um ativo simples, e lá diz o seguinte: o que significa ativo simples? Que Deus ativamente estará punindo os filhos pelos pecados de seus pais. É o texto, não tem como eu fugir do texto. O texto é evidente, Deus ativamente, porque eu já vi comentário dizendo: não, isso aí Deus permite. Não é permissão, é ação. Então o povo ficou no deserto. O senhor falou que ia explicar números. O povo ficou 40 anos no deserto por conta dos pecados dos seus pais. Êxodo 14, 33 deixa claro pra gente isso. Ora, se o texto está dizendo que enquanto não morresse a última pessoa
que estava da primeira geração, a nova geração não entrar. Então eles levaram, o texto diz, levaram a iniquidade dos seus pais sobre si. Números 14, 33. Então, é claro pra gente que os pais, eles são responsáveis. Vou dar um exemplo pro senhor. Se eu não fizer levar o meu filho para passar no pediatra, cuidar dele nas suas necessidades, ele vai desenvolver sequelas que eu sou responsável. Por exemplo, um pai Isso é maldição. Não tô falando de maldição, tô falando de punição. Então. Um pai aidético. O tema é maldição. Um pai aidético, ele transmite pro seu filho a mesma coisa. O filho nasce, então nós somos feitos de corpo, separar isso. alma e espírito. É que assim, nem sempre o pai aidético transmite para a criança. Existem doenças genéticas hereditárias. Nem toda doença genética. Não é doença genética transmissível geneticamente. Mas então, boa parte sim. Geralmente quando acontece isso é por causa do nascimento, no momento do nascimento. Mas entendi. Existem doenças que são transmissíveis mesmo, tipo diabetes. Tá? Perfeito. Então é nesse sentido que eu estou falando aqui eu gostaria que o senhor explicasse primeiro Números 14, 33 e Êxodo 25. Tá. Okay, e Números 14, 33, a partir do versículo 33, ali fica muito claro que é o seguinte: o povo ele está caminhando. O que aconteceu no deserto? O que houve no deserto? Houve realmente muita falta de obediência, ao ponto até mesmo do líder maior, Moisés, declarar que queria que o Senhor destruísse o povo. Quer dizer, não era um povo fácil. E nós estamos falando de uma geração já próximo realmente aí para entrar na terra prometida. Perfeito. Os mesmos pecados que aquela nova geração que nasceu ali naquele deserto estava praticando, os mesmos pecados dos seus pais. Por isso que eu falo sobre tradição. A gente precisa separar muito bem as coisas aqui. O senhor falou a respeito de doenças, o senhor falou a respeito, sabe, de punições, o senhor falou... Então assim, a gente precisa pontuar aqui o que é declarado maldição, o que é declarado erro, o que é declarado realmente todas essas coisas. Então assim, no deserto é claro que o povo estava praticando as mesmas coisas, a falta de obediência, o coração, o que o Senhor fala? Coração obstinado, cerviz dura, quer dizer, mesmo vendo tudo aquilo que o Senhor estava operando, como livrou o povo, né, da escravidão com mão forte, ainda estava praticando aquilo que não era realmente correto. Então isso é claro. Vamos supor, se eu estou fazendo coisas erradas e o meu filho vê eu fazendo coisas erradas e ele praticar aquilo, então aquilo ali realmente é algo que eu estou passando para ele, ou é uma tradição que ele está crescendo? Mas o texto você não está explicando até agora. Claro que eu deixa estou. ele concluir. Claro que eu estou. Vamos lá, pastor. 14:3. Agora, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. O Senhor, ele fala a respeito do segundo mandamento, fala do pecado de idolatria. Isso é abominável ao Senhor. Ele fala que todo aquilo, aqui ó, não adorarás e tal, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, os filhos da terceira e quarta geração. O povo de Israel, infelizmente, ele se deixou levar por muita idolatria. Ele foi regado, o povo foi regado sobre a idolatria. Então por quê? Tendo os pais realmente seus ídolos, seus terafins, suas coisas e tal, os filhos também partiam do mesmo princípio. Vamos pegar a vida de Abrão, né, que vem antes da lei. O seu pai era o pai Terá, ele tinha realmente, ele era fabricador de deuses. Por que então aquilo foi realmente ali quebrado? Porque Abraão, ele teve justamente o encontro com o Senhor. Pronto. Entendeu? Então assim, a gente precisa entender por que Deus visita o erro dos pais nos filhos. Se os filhos não cometerem nenhum pecado, Deus não vai visitar o erro dos pais. E aí eu quero concluir com Ezequiel. Então a gente está concordando. Não, mas e quando você está falando que desobedece? Não, você está falando quando desobedece, sim. Mas aqui está muito claro. O erro então, só mudou de opinião. Não, vamos por ter. Qual é o tema? Deus visita o erro dos pais. O erro dos pais, não está falando o erro dos filhos. Perfeito. O erro dos pais nos filhos. O que isso significa? É só uma forma, é só interpretar, literalmente. Deus visita o erro dos pais na vida dos filhos. Quer dizer, o filho não tá praticando nada, não praticou nada. Será que o erro dos pais o filho vai ter que pagar? Ezequiel vai responder isso para nós. Quer ver? Ó? Ezequiel capítulo 18, versículo 14 e 20, né? Do 14 até o 20. Eu não vou, só vou ler alguns detalhes. 14. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, olha, é o tema.
O filho viu todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os e não cometer coisa semelhante, daí ele vai dando uma lista de pecados aqui. O tal não morrerá. Quem é esse tal? O filho. O filho não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do próximo e tal, daí vai falando tudo isso, este morrerá. Olha a pergunta do tema aqui, ó, versículo 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Por que será? Então aqui, ó, porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. Isso é palavra. Ok. Tá pastor, toda a explicação aqui. Ok, pastor Vitor. Bom, eu já vou fazer uma exegese aqui de Ezequiel capítulo 18, que é muito mal entendido, mas já vou fazer uma pergunta para o senhor ir pensando. Sim. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, e o versículo de número 15, diz assim, ó. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Ó, observe, não foi o diabo, foi Deus quem feriu a criança. Qual foi o pecado que a criança cometeu? A criança, ela foi fruto de um adultério que foi praticado ali por Davi e por Betseba. Você já deu a resposta, né? Ali foi um propósito, ali foi algo que realmente que Deus... Mas ali Deus, o texto é claro. Você falar. Deus, não tem problema não, a gente tá... É que assim, agora tá no seu tempo. Se você faz a pergunta, a bola vai pro lado dele de novo. Não, mas eu fiz essa pergunta para ele ir pensando e daqui a pouco ele vai responder. Tá bom. Porque o texto deixa claro que a criança morreu porque Deus feriu a criança pelo pecado de Davi. Então Deus puniu o pecado de Davi na criança também. E sobre toda a sua casa. O restante do texto. Agora, exegese de Ezequiel, capítulo de número 18. Sim. Eles estavam dizendo assim: nós comemos, nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Tá aí no versículo de número 2. E aí as pessoas leem o verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. Só que Ezequiel vai usar 3 exemplos no texto. Do verso 5 ao verso 9, fala sobre o homem justo. O homem justo vai viver pela sua justiça. Do verso 10 ao verso 13, fala do filho desse homem justo. Pelo fato desse filho, desse homem justo, ter se desviado dos caminhos do seu pai, que era justos, este filho vai morrer pelos seus pecados. Não pelos pecados do pai. E não pelo pecado, porque o seu pai era justo. Sim. Perfeito. Aqui é o pai justo. Sim. E o filho ímpio. É isso. Não é um pai ímpio e o filho ímpio. É o pai justo e o filho ímpio. Do verso 14 a seguir, vai falar de um filho, do neto que voltou a praticar a justiça. E por conta disso, esse filho justo não vai levar... Não é do neto, do filho. Não. Aqui é muito bem claro. Não, capítulo, versículo 14. Lê o versículo 14. Mas é um neto mesmo. Tipo assim, ó. O João teve um filho que chama Pedro. Sim. O João era ímpio, o Pedro era justo. Aí o João, que é o pai, vai pro inferno, o Pedro vai pro céu. Mas esse Pedro gerou um filho. Isso, o filho. Isso, mas esse filho é neto de João. É isso que... Sim. É isso, entendi. tá? Então ele teve esse filho ímpio, certo? Teve um filho, ou seja, neto do seu primeiro pai, né? Neto do primeiro homem registrado no versículo 5. O que aconteceu com esse filho justo? Ele viveu, ele não carregou a iniquidade do seu pai. Aí o verso 19, ele é chave. Eu gostaria que você abrisse o texto em casa, verso 19 de Ezequiel capítulo 18. Aqui responde: mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do seu pai? Só tem um evento em que impossibilita o filho de levar a iniquidade do seu pai. Qual? Ele responde: porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então o que o texto está dizendo para a gente é assim, pastor, o filho não vai carregar a iniquidade do seu pai se ele praticar justiça. Se o pai praticou infidelidade, o filho praticou infidelidade, este filho vai carregar a iniquidade não só dele, mas do seu pai também. Ele vai pagar pelos pecados não só dele, mas também pelo pecado de seus pais. Agora, se ele romper com a tradição pecaminosa do seu pai, aí ele não carrega nenhuma maldição.